Fala jovens, meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 3 anos e hoje nós vamos falar sobre o preço de Bitcoin, Litecoin e Cardano e também eu vou passar para vocês algumas orientações relacionadas ao mercado de criptomoedas para você que é novato, que está recém entrando neste mercado e que entrou agora de paraquedas nos $8.000. Pessoal, para quem não sabe e para quem está entrando no mercado agora, essa queda pode ter assustado bastante pessoas, tá? Tivemos aí uma queda de um dia, né? Que foi essa madrugada. Culpa dos China. Provavelmente foi culpa dos China véia, tá? Que foi de uma queda aí de 15% em um dia, tá? Isso é normal? No mundo das criptomoedas é normal. É tranquilo, tá? Isso aqui, a gente já viu isso aqui acontecer milhares de vezes. Tá? Para quem já está nesse mercado há 3 anos, isso aqui, ó, é café da manhã, é uma quedinha de 15%, tá? No mesmo dia. Então teve pessoas que começaram a comprar bitcoins porque começou a subir a $8.000. E a gente sempre fala a mesma coisa, né? Na convexidade do mercado você deve comprar. Ou seja, quando o mercado está lá no chão, você tem que comprar. A hora de vender é quando tá todo mundo falando para comprar bitcoins, quando aparece na Globo para comprar bitcoins, quando aparece as maiores emissoras falando sobre bitcoins, aí está na hora de vender, porque daí você sabe que na euforia é que a coisa começa a apertar e as quedas vêm e elas vêm com força. Muito bem, o que nós temos no Bitcoin hoje, pessoal? Então, o Bitcoin ele começou finalmente aquela tão sonhada e esperada correção, né? Ele passou direto. Ontem ele já fechou. Ontem ele já tinha fechado, né? Um candle negativo de queda, podendo a qualquer momento sim ou lateralizar. Né? Eu acreditava que ele poderia até dar uma lateralizada antes de uma queda, mas ele finalmente corrigiu, conforme eu aguardava pacientemente esses dias. Falei no grupo do Telegram, falei no grupo do WhatsApp que eu ia esperar pacientemente uma correção e finalmente começou a iniciar a correção, tá? Então, na minha opinião, a gente rompeu o primeiro suporte que estava em $7.300, tá? Foi rompido, passou reto por ele. Agora, no momento, ele chegou, de madrugada, ele chegou até a tocar os $6.700, tá? Então, ele chegou a bem fundo, $6.700. Começou a ter um recuo, porque as pessoas começaram a recomprar nos 6.700 e isso começou a elevar o preço do Bitcoin novamente. Então, ele está formando um candle com uma vela longa, porém, uma vela com perda de força vendedora, tá? Então, neste momento, no RSI estocástico, ele está entrando de novo na faixa de zona de compra, se for uma tendência bullish de longo prazo, tá? Tendência de alta de longo prazo. No MFI também mostrando que esse é um momento de venda, tá? Então ele está indicando venda dos ativos, aguardar alguns dias para ele fazer a convexidade do mercado. Você compra aqui embaixo e aguarda ele pacientemente voltar a subir, tá? O que na minha opinião vai acontecer com o Bitcoin nos próximos dias, tá? Então nos próximos dias ele pode até cair mais um pouquinho. Eu acredito que ele vai parar aí, ou vai se estabilizar em 6.600, tá? Vai ser, na minha opinião, ele vai tocar no 6.600 e vai dar uma segurada, tá? Na minha opinião, ele pode dar uma lateralizada em cima desses 6.600 por uns 2 ou 3 dias, tá? Antes de tentar novamente romper os $8.200, tá? Isso seria numa condição normal, caso o mercado continue uma tendência bullish, uma tendência de touro. Na minha opinião, nós estamos agora andando numa linha de tendência de alta de longo prazo. Ou seja, numa visão macro, apesar dessa queda de vários porcentos, né, de 15% em um dia, na visão de longo prazo, não faz tanta diferença. Por quê? Porque a gente tem uma linha de tendência de longo prazo, uma conhecida como LTA. Tá? Então, vou marcar aqui. Primeiro, vamos pegar e deixar o preço em uma visão macro, tá? Então, se a gente pegar o Bitcoin lá atrás, lá em 2013,
ele está em uma tendência de alta de longo prazo, tá? Então o normal até seria, se ele continuar subindo, tá? É ele tocar até na LTA. Então enquanto ele não tocar na LTA, ele pode ainda cair um pouco mais, tá? E se ele tocar essa linha aqui de baixo, que seria mais ou menos aqui, então se ele continuasse caindo aqui até 4.600 dólares, seria normal para uma tendência de alta de longo prazo, tá? Acho difícil ele fazer isso. Eu acho que ele não vai cair tanto, tá? Para mim, eu ia adorar, porque daí eu ia poder comprar mais bitcoins a um valor menor, né? Mas para o mercado novato e para quem está entrando no mercado ou quem entrou no mercado essa semana pagando 8.000 dólares por bitcoin, vai chorar sangue, tá? Então vamos tentar não ser tão violento assim, tão apocalíptico, tá? Mas numa tendência de queda agora, eu acredito que ele vai se suportar bem no 6.600, ou pode se suportar bem no 6.600, dar uma lateralizada e começar a subir novamente, voltar a testar os 8.200. E aí aqui eu teria atenção, tá? Aqui eu tomaria cuidado para comprar próximo a essa resistência dos 8.000 dólares. Eu sei que apesar de eu falar, e eu sempre falar a verdade, as pessoas vão, quando começar a subir 8.000 dólares, elas vão começar a comprar de novo nos 8.200 dólares, porque elas vão acreditar que vai romper e vai continuar subindo, tá? Porém, nós temos que cuidar com um sinal técnico muito importante, que é a bull trap, tá? Principalmente uma bull trap de curto e médio prazo. Se ele lateralizar nos próximos dias, começar a subir na semana que vem, na outra semana, tá? Pode ser daqui uns 20 dias, começar a subir e retestar os 8.200 dólares e não conseguir romper, tá? E ele voltar nos 7.300 dólares, aí é um forte sinal de queda mais forte, tá? Uma queda que poderia sim chegar aos 5.800 dólares, 5.500, 4.700, 4.500 dólares e 4.400, tá? O que eu acho, sinceramente, bem difícil. Para mim, o suporte mais forte que nós temos é o suporte mais forte que foi do ano passado, que está na faixa dos 6.200 dólares. Então, abaixo dos 6.200 dólares, eu acharia muito difícil do Bitcoin cair, tá? Porque ele foi o suporte mais forte do ano passado e poderia sim ser novamente o suporte mais forte deste ano, podendo fazer uma alta do Bitcoin de longo prazo e suportar esse preço do Bitcoin para o resto do ano, tá? Então, na minha opinião, cuidar com topo duplo, formação de topo duplo representa uma queda mais forte, tá? Então, eu não venderia agora mesmo, para quem comprou os 8.000 dólares, não venderia. Eu aguardaria pacientemente ele voltar a retestar os 8.200 dólares, que vai provavelmente é o que vai acontecer nos próximos dias e próximas semanas, tá? Ele vai voltar a retestar os 8.200. Se ele romper os 8.200, alta, continuação da alta, vamos entrar lá para casa dos 9.000 dólares por unidade do preço do Bitcoin. Se ele não conseguir, se ele falhar miseravelmente, ele vai ter um topo duplo representa a queda. A terceira opção seria ele tentar várias vezes tocar os 8.200, fazendo com que 8.200, 8.300 seja a principal resistência do ano, e mais para frente do ano, lá por agosto ou setembro, ele conseguiu romper e a gente entrar finalmente na casa dos 9.000 dólares. Então, tudo vai depender da movimentação, tá? Se ele formar topo duplo evidente e cair para 6.700, na minha opinião, seria uma hora de vender para comprar mais embaixo, porque ele poderia ter uma correção maior, tá? Poderia cair abaixo dos 6.200 dólares e aí sim ele poder voltar na casa dos 4.700 dólares, tá? 4.800 por aí. Então, agora o que nós temos para ADA Cardano? Então, a ADA Cardano tá bem interessante. Por quê? Ela acaba de criar um candle positivo, ou está fazendo um candle positivo verde na paridade ADA Bitcoin, ou seja, agora nós temos a possibilidade de conseguir mais Bitcoins ou ganhar mais Bitcoins comprando Cardanos, tá? Se a Cardano continuar se sustentando bem nesse suporte aqui dos 1.078 satoshis, tá? Então, se ele continuar nesse suporte dos 1.078 satoshis, ele vai agora buscar uma alta em relação ao preço do Bitcoin. Se o Bitcoin ficar lateralizando muito tempo ou continuar caindo
e a Cardano continuar resistindo nesse suporte, que é um suporte bem interessante até, para uma continuação de uma alta, você vai acumular bitcoins só de segurar Cardanos, tá? E a Litecoin, só que porém, se você quer mais dinheiro, né, na paridade dólar, ele acompanha o Bitcoin. Então vai acompanhar a mesma coisa, o gráfico vai ser semelhante ao gráfico do Bitcoin, quer ver? Provavelmente é isso que vai acontecer. Ó, mesma coisa, tá? Teve aquela queda monstra dessa madrugada. E aí, deixa eu colocar aqui. E aí ele vai encontrar um suporte, que seria ali a 74 dólares, centavos de dólar, né? A 0,075 centavos de dólar. Se ele se suportar bem, ele vai continuar subindo a mesma coisa, ele vai acompanhar o preço do Bitcoin. Então, se você está preocupado em ganhar dólares com Cardano, esse momento seria um momento de observação e ficar de fora do mercado ou de fora de compras de novos Cardanos e acompanhar o preço do Bitcoin, tá? Então vamos sair agora, vamos entrar na Litecoin. Litecoin, mesma coisa, tá? Litecoin, tendência de alta de longo prazo. Agora formou um pequeno topo duplo aqui, tá? Porém não quer dizer que ele vai derreter ou que vai cair, a menos que ele perca o suporte dos 77 dólares. Então se a Litecoin cair e romper, ficar abaixo dos 77 dólares, aí sim ela pode cair um pouco mais fundo, indo até 66 dólares por unidade ou até 58 dólares por unidade, tá? Antes de continuação de uma alta. Lembrando que a gente está em uma tendência bullish, tá? Nós estamos em tendência altista e que as correções, elas são saudáveis. Então, essa correção de 15%, na minha opinião, é uma correção saudável, frente que esse ativo subiu violentamente nas últimas semanas, tá? Então, para mim é completamente normal, porque o mercado ele anda em onda, e eu sempre falo isso, o mercado anda em onda. Eu não sei por que as pessoas ainda se assustam com esse tipo de queda. Eu acho que é o cara mais novato, né, que se assusta com esse tipo de queda, porque o natural é ele seguir a linha de longo prazo, tá? Não ser imediatista. Quem é imediatista nesse mercado só se ferra, cara. Impressionante. Tá? Então, agora a gente está numa tendência de alta e a favor da maré é sempre bom e interessante estocar criptomoedas, tá? Porque apesar dessas quedas e essas pequenas correções, a gente vai ter uma tendência altista de longo prazo, tá? Então, na minha opinião, a gente está em uma tendência de touro. Como é que eu sei disso? E como é que eu sei que essas correções são completamente normais? Olhando para o passado do Bitcoin. Lembra que ele ficou subindo 2 anos, né? O Bitcoin ficou subindo 2 anos, até em 2017, tá? Vamos pegar aqui. Então, aqui, ó, de 10 de setembro de 2015, mesmo que ele teve essa alta, e lembra que essa alta é muito parecida com o que nós estamos vivendo agora. Olha essa queda que ele mostra que ele teve depois daquela alta absurda, né? Ele teve uma queda de 30%, tá? Então, teve uma queda de 30%. E ele começou, mesmo assim, mesmo com essa queda de 30%, ele foi numa tendência de touro. E olha só o que aconteceu com o preço do ativo ao longo dos anos. Apesar das correções, que são essas quedas aqui, tá? Ele continuou em tendência de alta. Ele andou em onda, mas ele continuou, mesmo que caindo, ele continuou subindo, tá? Então, a favor da maré, qualquer macaco consegue fazer dinheiro, qualquer pessoa consegue fazer dinheiro, cara, tá? Qualquer bicho treinado que consiga apertar um mouse e um teclado consegue fazer dinheiro quando está participando de um mercado bullish. Na minha opinião, com o rompimento dessa linha de tendência de baixa, a gente também novamente está repetindo esse processo aqui, ó. O que a gente está vivendo é isso aqui, ó. Vou marcar em roxo, tá? A gente está revivendo isso aqui, ó, tá? Então agora é queda forte, podendo cair mais 15%, tranquilo, não tem problema nenhum, antes de continuação de uma alta, tá? Pode ser que ele vai formar uma onda aqui de alta de longo prazo. Então, sem desespero, sem suicídio, tá? Em massa. Vamos esperar pacientemente ele testar os suportes mais fortes. O suporte mais forte de todos, 6.200. Tá? 6.200.
A faixa aqui compreende, na verdade, é uma faixa, tá? É entre 6.200 e 5.800. Então, essa faixa, para mim, é o principal suporte do Bitcoin no médio prazo, podendo se antecipar, tá? Então, e parar em 6.600, o que eu acharia ótimo para comprar Bitcoins a um preço mais barato e mesmo assim seguindo uma tendência altista. O que seria fora do normal seria ele quebrar esse suporte, cair abaixo dele, voltar nos 3.200 e continuar subindo. Na minha opinião, isso é impossível de acontecer, uma vez que o mercado ele é 10 vezes maior hoje do que foi em 2017. E nós estamos em tendência de alta, onde o acúmulo de distribuição, tá, ele vem constantemente subindo. Então vamos tirar o volume aqui, vamos tirar o estocástico, vamos deixar só acúmulo de distribuição, tá? Que é o quê? Mais pessoas comprando e estocando bitcoins. As pessoas compram e seguram bitcoins e essa curva está em plena ascensão. Enquanto isso aqui está em ascensão, o mercado tende a subir bastante e tende a resistir a quedas mais bruscas, tá? Então ele pode ainda cair mais 15%. Se ele caísse mais 15%, se eu não me engano, se ele cair mais 15%, ele vai, que seria o natural dele, no período que estamos, ele chegaria aí a, ó, $6.200, tá? Então isso pode acontecer nos próximos dias. Ele pode voltar a testar os 6.200 e continuar. Mas eu não vou esperar para tanto. Eu vou comprar bitcoins neste alvo aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Eu vou comprar nesse suporte aqui, ó, de 6.600. Se possível, tá? Se o Bitcoin cair até ali novamente. Vamos torcer para que aconteça, porque eu quero comprar o mais barato possível. Continuar estocando meus Bitcoins e minhas criptomoedas, tá? E sobre as notícias, agora eu vou falar da nova patente da Amazon que pode revelar um possível projeto de criptomoeda. Pessoal, você olha esse título, você lê esse título dessa notícia e aí você pega isso aqui, lê só o título, copia e cola nos grupos de WhatsApp e Telegram. Aí você cria toda uma história de que, nossa, a Amazon, você cria uma ideia de que a Amazon vai criar uma Amazon Coin e que vai explodir, vai fazer o mercado subir, assim como o eBay, aconteceram as notícias atrás relacionadas ao eBay, depois o eBay foi lá e desmentiu, tá? Então você lê a headline e você acredita, nossa, eu vou comprar agora criptomoedas porque a Amazon Coin vai sair a qualquer momento e vai subir. Então você tem que cuidar muito com essas notícias. Você chega no corpo da notícia e você vai ler, ó, Amazon Coin em breve? Então, não, é improvável que a Amazon Coin apareça tão cedo. Quanto à patente, parece ser mais adaptada a um sistema de autenticação que utiliza a prova de trabalho, mas não há nenhuma informação relacionada a blockchain ou criptomoeda na patente. Ou seja, você lê o título, porque o título ele te leva a induzir uma ideia de que a Amazon está para lançar um projeto que tem uma patente relacionada a uma moeda, e aí, espertamente, coloca no corpo da notícia de que não, que é improvável, etc, etc e tal, e aí vem a notícia realista. Quantas vezes nesse mercado de criptomoedas eu já vi isso acontecer? As pessoas acharem que as notícias, elas influenciam o impacto no mercado de criptomoedas tanto quanto no mercado de ações. Entenda, de uma vez por todas, que o único fundamento que importa no preço do Bitcoin, falando do Bitcoin em si, é oferta e demanda. Existem cada vez mais pessoas entrando nesse mercado e existem aquelas pessoas que já investem nesse mercado há anos atrás e que já estão milionárias, bilionárias por causa do Bitcoin e que voltam de vez em quando ao mercado do Bitcoin, aproveitando momentos e tendências de algo de um sentimento do mercado que vem sempre sendo padronizado. Ele é um sentimento padrão. Então, geralmente, você olha para trás no gráfico do Bitcoin e você vê uma sequência lógica de altas e quedas, onde que se você entender e você compreender onde é a barrigada do mercado, onde é o ponto de convexidade ou o ponto de venda do mercado, você entende quais são os pontos de entrada e o ponto de saída olhando um gráfico. E o gráfico ele é muito mais assertivo do que as notícias. Então o que eu vejo? Eu vejo alguns youtubers sendo analistas técnicos e outros youtubers sendo só fundamentalistas. Aí os fundamentalistas pegam o quê? Sobe muito, eles vão lá, catam, procuram notícias, informações relacionadas por que o Bitcoin caiu muito. Aí eles vão lá,
o Bitcoin sobe, eles vão lá e procuram notícias relacionadas ao que pode fazer o mercado subir. E na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade é o sentimento do mercado, é a oferta e demanda. Cada vez mais pessoas entrando em um período que falta um ano para o halving ciclo do Bitcoin. Por isso que eu recomendo o meu vídeo, vou deixar no card aqui em cima, o único fundamento que importa no preço do Bitcoin. Essa é a base da relação do preço do ativo do Bitcoin. Então, para quem é novato, precisa passar por esse vídeo, precisa entender, para você não cair na armadilha de que o preço ele é dominado pelas notícias. Eu concordo que as notícias elas têm um impacto muito mais positivo ou negativo relacionado às altcoins, porque são projetos menores, embrionários, que precisam de uma adoção maior, que estão lutando para uma adoção maior. Mas o Bitcoin ele já chegou, apesar de ele ser pequeno comparado a outros ativos mundiais, tá? Em relação à oferta e demanda, tá? Ele é menor, ele é inferior ao mercado de ações, ao mercado de Forex, por exemplo. Ele ainda tem uma capacidade, tá, de conseguir se manter mais estável, digamos assim, do que outros projetos menores, como a Ethereum para baixo, tá? Então você pega a lista ali do CoinMarketCap, da Ethereum para baixo, todas aquelas altcoins e criptomoedas, elas têm uma relação muito mais íntima com as notícias do que o sentimento, porque elas ainda não se descolaram totalmente do Bitcoin, do movimento que o Bitcoin faz. Então, se o Bitcoin sobe, as altcoins tendem a subir, mesmo que de uma forma mais tardia, e da mesma forma acontece o contrário. Se o Bitcoin cai, elas tendem a cair e a cair com muito mais violência, porque elas dependem, elas ainda são coladas, né, ao Bitcoin, vamos dizer assim, ao sentimento, tá? Porque para você comprar algumas altcoins, você precisa primeiro comprar bitcoins para depois converter em altcoins. Enfim, para quem é novato, e eu sempre digo o seguinte, cara, se tu não sabe o que tu tá fazendo, não faça swing trade nem day trade, porque day trade e swing trade é uma profissão. Basicamente é você trabalhar com isso. Se você quer trabalhar com isso, começa pequeno, começa com valores pequenos, R$1.000, R$500, sei lá, mas bota valores pequenos e satoshis e tenta multiplicar. Se você conseguir multiplicar consistentemente todo mês ou toda semana os valores e você for bem sucedido com isso, aí sim você migra para valores maiores e etc, tá? Mas para quem está iniciando, quem caiu de paraquedas nesse mercado, comprou bitcoins a $8.000 e caiu de paraquedas e não esperava por uma correção ou nem sabia que isso existia, cara, compra uma Trezor ou compra uma hard wallet, tá? Uma carteira, mas evite deixar os seus criptoativos em corretoras. Para quem não sabe, eu perdi R$25.000 quando entrei nesse mercado, fazendo a seguinte cagada. Eu entrei numa corretora chamada BitGray, uma corretora italiana. Vocês sabem que lá na Itália, a Itália é mais corrupta que o Brasil inteiro, tá? Então lá só perde. E eu deixei as minhas nanos na corretora, na BitGray, porque era a única corretora que tinha, que era, vamos dizer, um pouquinho maior, que tinha poder para comprar nano, tá? Então eu comprei nanos e deixei lá, nanos convertidos. Eu peguei R$25.000 que eu tinha no banco e comprei em nano e deixei segurando lá. E aí a minha ideia era vender e comprar a todo momento, tentar fazer ali, aumentar as minhas moedas. Cara, se você não faz isso como trabalho, você só vai tomar na bunda, uma atrás da outra. Ah, vai ter dias que você vai ter sorte principiante, que você vai comprar e o ativo vai subir 20%? Vai acontecer. Aí você insistentemente vai fazendo isso achando que você é um mito, e aí você toma no cu cada vez mais. Você ou perde dinheiro ou você perde criptomoedas. Ou você tem que pagar mais para comprar o mesmo número de criptomoedas que você tinha antes, ou você vai ter que gastar mais do seu dinheiro para comprar o mesmo número de bitcoins que você tinha antes. Então, para fugir dessa armadilha, compra uma hard wallet ou uma wallet física, tá? Eu vou pegar a minha Trezor T aqui, ó, mostrar para vocês. Compra isso aqui, ó, cara, tá? Sei lá, R$600, mas vale cada centavo. Por quê? Você coloca suas criptomoedas aqui dentro e você esquece essa merda de você ficar comprando e vendendo toda hora e você tira da corretora. Ou seja, você não tem o risco de ser hackeado na sua corretora, como aconteceu na Binance algumas semanas atrás, e você ficar na mão ali de, será que eles vão pagar? Será que não vai pagar e tal? Graças a Deus a Binance tem um fundo gigantesco onde ela conseguiu cobrir o rombo da perda de 7.000 bitcoins que foram hackeados, tá?
Porém, existem centenas de corretoras que não têm esse poder e talvez nem mesmo a Binance, se ela for talvez atacada de uma forma muito mais violenta ou de uma maneira que consiga ser destruída, tá? Pode acontecer, pessoal. Você fica salvo, tá? E o melhor, deixando as suas criptomoedas em carteira numa hard wallet, você vai te impedir de você ficar entrando toda hora, todo dia entrando na cotação do dia para ver qual é a cotação do dia, para você ficar negociando, tentando negociar moeda sem você ter o conhecimento suficiente. Porque eu venho falando há 2 semanas atrás que o Bitcoin teria que corrigir, ele tem que corrigir, ele não estava corrigindo, continuava subindo, beleza, só que a correção ela tarda, mas não falha, ela vem. Assim como as altas tardam, mas não falham, elas podem levar 1 ano, 2 anos para acontecer, voltar a subir 20 mil dólares, ela tarda, mas não falha. Se o ativo ele tem um fundamento muito forte, você sabe que é questão de tempo para você tomar as melhores decisões. Então, para quem está iniciando nesse mercado e já tomou na bunda aí 15%, evita vender agora, espera o mercado dar uma lateralizada e ele tentar retestar os 8.200 e revende os 8.200. Pega, saca todo o seu valor e entra de novo com valor menor, até que você consiga ter um controle sobre o seu sentimento, as suas emoções, tá? Outra coisa importante, o potencial do mercado de criptomoedas, para quem não entende ainda, é que você pode ficar independente financeiro com 1/10 do valor que você teria que ter no banco para ficar independente financeiro, tá? Ou seja, existem plataformas, hoje existem empresas que elas te geram uma rentabilidade mensal muito superior, justamente porque se aproveitam dessa volatilidade do mercado de criptomoedas, tá? E você pode aproveitar isso, só que isso vem com o tempo, experiência e também teste. Você precisa testar e aproveitar as oportunidades que surgem na tua frente. Então, semana que vem eu vou fazer um vídeo especial de como você pode utilizar uma plataforma muito, muito segura, muito tranquila, muito, vamos dizer assim, confiável, tá? Para você ser independente financeiro com 1/10 do valor que você teria que ter de investimento em um banco, por exemplo, tá? Então, é possível você aproveitar sim esse mercado para você ganhar muito dinheiro, para você viver disso. Para quem não sabe, eu moro há 2 anos em Florianópolis e eu dependia de odontologia para sobreviver. Então eu tive que aqui começar a trabalhar para os outros, atender em clínicas de outras pessoas para ter um salário e poder pagar um apartamento aqui em Florianópolis, né? Pagar um aluguel e tal, porque em Floripa é muito mais caro viver do que no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu tive que encontrar alternativas para eu me rentabilizar. E hoje, graças a Deus, eu vivo de criptomoedas, mesmo que elas derreteram mais de 85% no ano passado. Só que você pode aproveitar essas grandes volatilidades com plataformas que são seguras, confiáveis, de pessoas sérias para você ganhar dinheiro e não depender mais de banco e também ter uma liberdade. As criptomoedas vieram para te entregar a liberdade de você ter o seu próprio dinheiro, você ser dono disso. Porém, quando você tem grandes poderes, você vem grandes responsabilidades, como dizia o tio Ben para o Peter Parker, né, para o Homem-Aranha. Então, para você poder ter esse controle, você precisa entrar nesse mercado, independente do nível de cagada que você venha fazer no início. Tente fazer cagadas com valores pequenos. Então começa no mercado, mas começa com valores pequenos, vá testando ferramentas e quando você encontrar um modus operandi que você consegue ter uma estabilidade, uma tranquilidade, aí sim você começa a elevar os seus valores e começar a comprar. Então, 2 coisas. Assista meus vídeos, tutoriais, tá? E compre uma Trezor T ou outra hard wallet, existem várias por aí, tá? Mas a Trezor T, na minha opinião, é a melhor, é a mais segura, mais tranquila também de utilizar. E apesar de ser um pouquinho mais cara, na minha opinião, se você quer ter liberdade, é interessante sim você pensar em não deixar suas criptomoedas dentro de corretoras, tá? E utilizar o tipo de informação que vem neste canal e também em outros canais de outros youtubers brasileiros para você, de fato, definitivamente aprender a viver deste mercado de criptomoedas. Compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal,
dá um like e isso vai me ajudar muito, tá? Um grande abraço e até mais.